E olha, o De La Cruz ainda pode deixar o Flamengo, tá? Vou falar aqui sobre isso. Informação aqui importante da Flazone. Peñarol não desistiu de La Cruz, segundo El Observador. Marcelo Solomita, integrante da comissão de contratações do Peñarol, continua trabalhando para tentar viabilizar a chegada do meia do Flamengo, segundo o refere do El Observador. O principal obstáculo segue sendo financeiro. Até o momento não existe uma nova proposta formal nem confirmação de retomada das negociações entre os clubes, mas o De La Cruz pode deixar o Flamengo, visto que não tem nem sido utilizado, né? É importante a gente falar aqui que o Flamengo ganhou essa semana livre para recuperar jogadores, e o De La Cruz é um dos jogadores que o Flamengo está recuperando, né? O Léo Pereira também estava cansado, mas volta a ficar à disposição, não era nada de lesão. O Flamengo tenta recuperar Vitão, Alexandro e o De La Cruz, que vira e mexe tem algum novo problema, né? Mas essa semana serve para isso. Agora, falando ainda sobre a questão do De La Cruz e quanto o Flamengo gastou no volante, eu estava aqui com parceria com essa página Flazone, e eles trouxeram aqui, ó, Nicolás De La Cruz teve 95 jogos pelo Flamengo, 66 como titular, 4 gols, tá? 4 gols. Realmente é volante, né, gente? É volante, não tem assim uma entrega de gols muito grande, não é jogador que vai ter muito gol. 7 assistências também, eu acho baixo, tá? Para um meio-campo, baixo. 11 participações em gol, tá? Contando assistência. É uma média de quase 10% dos jogos que fez. É realmente baixa, tá? O Flamengo gastou 102 milhões na contratação de reais, e o custo base total, com impostos, com tudo, 146,8 milhões, tá? Custo total aproximado por participação em gol, 13,35 milhões. É realmente uma situação aí que assusta, né? Você contratar um jogador que você paga 13,35 milhões por participação em gol, é loucura, é loucura. A gente tem aí, então, uma situação que, para o Flamengo, nesse momento, pelo alto salário que tem, e isso aí eu acho que não está nem contando salário, tá? Não está nem contando salário. Para o salário que tem, é melhor liberar, era melhor rescindir, mas os caras não querem arcar, querem que o Flamengo ainda ajude com o salário, aí também, né? Que é mole, senta no pudim, né? O que você achou da homenagem do Flamengo pro Bruno Henrique e pro Arrascaeta? Merecia uma pro Gabigol também? Fazer o busto lá pro Arrascaeta, pro Bruno Henrique, foi um acerto, né? Mas você também faria um busto também pro Everton Ribeiro, pro Gabigol, pra esses dois? Não, olha só, para todos esses que você falou aí, eu não sei, eu tenho que avaliar. Agora, em relação aos dois que você perguntou, com certeza eu faria. São jogadores que, além de ganhar o que ganharam pelo Flamengo, estão no projeto até hoje. A premissa que o BAP, o presidente, fez fazer a homenagem com as pessoas vivas, com eles ainda aí jogando. Eu acho que foi muito assertiva essa homenagem para os dois, pelo que eles representam, pela importância deles, não só fora do campo, mas dentro de campo, ainda estão fazendo a diferença. Então, eu fiquei muito feliz com a decisão do presidente de homenagear dois jogadores em que sequer foram, teoricamente, não foi na gestão dele que contratou. Mas eu acho que isso foi muito legal. Isso aí mostra que alguns problemas políticos eles têm que ficar para trás. O Flamengo é maior do que tudo isso aí. Está de parabéns o BAP e está de parabéns o Arrascaeta e o Bruno Henrique por estarem aí por estarem fazendo tanto pelo Flamengo e estão aí. Eu acho que é muito legal isso aí. Eu acho que isso é muito legal. Você falou do BAP aí,
eu fiquei sabendo que recentemente vocês se falaram, né? Vocês se falaram recentemente. Como é que está o seu relacionamento com a gestão atual? Você tem aí um contato com eles, até pelo fato de você hoje ser o deputado federal e poder voltar, se manter. É importante você ter esse relacionamento com o clube, não? Não, eu tenho um relacionamento com o clube desde os meus 8 anos de idade. Entendeu? Então, assim, quando, há 2 anos atrás, no processo eleitoral do Flamengo, eu fui correto com o meu grupo. Um outro grupo ganhou a eleição, é vida que segue e a gente não pode chegar a politizar isso após a eleição. No primeiro minuto do dia seguinte, do ano de 2025, o BAP é presidente de todos nós, ele é o presidente institucional, ele é o presidente do Flamengo. E não é porque tem A, tem B, tem C, que eu não vou ou respeitar a representação ou respeitar a representatividade. Então, é isso. Quando assumi o meu mandato de deputado federal, é importante eu passar isso para as pessoas, eu era suplente. Teve um problema com o deputado federal no Rio de Janeiro, que teve que ir para Miami, abriu uma vaga, um outro deputado federal pediu licença por estar presidindo um grande partido aqui no Rio de Janeiro, e aí eu tive a felicidade a sorte também. As pessoas falam que está começando a migrar a minha sorte que eu tenho no futebol para a política. E eu assumi o meu mandato de deputado federal. E meu primeiro ato como deputado federal cai no meu colo, foi votar a favor da PEC, que hoje é PEC 6/26, em que dá a isenção tributária para clubes associativos, em que você pede a equiparação. Então, o meu primeiro ato no Congresso foi assinar essa, na época, PL, em que caminhava para essa lei. Fiquei muito feliz e eu estou à disposição, claro, do BAP para qualquer ponto, qualquer coisa que ele entenda que eu possa ser útil, eu vou estar à disposição. Claro que o BAP tem também outros caminhos, ele tem uma ação institucional muito grande em Brasília e é assim que deve ser feito. Eu apenas me coloco à disposição do Flamengo e dele para que, caso precise, a gente está sempre à disposição. Meu mandato está à disposição do Flamengo, mesmo que o Flamengo não queira. Essa que é a minha premissa, entendeu? Então, eu vou estar ali sempre à disposição. Esse ponto da PEC é muito importante. Essa lei do incentivo ao clube associativo para não ter as mesmas para não ser penalizado por causa das SAFs, é muito importante, ter um impacto se o Flamengo fosse penalizado em relação a essa isenção, seria perto de 170, 180 milhões de reais. São números importantes, em 10 anos são quase 1,8 bi. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E o Flamengo merece, mais do que nunca, esse incentivo, porque ele sempre, até em momentos difíceis, o Flamengo sempre ajudou o esporte nacional, sempre ajudou outros esportes que não sejam somente o futebol. Eu sou chato em falar esse número, porque eu acho que representa muito. O Flamengo não tinha esse potencial financeiro em 1960. E em Roma, nas Olimpíadas de Roma, 1/3 da delegação brasileira era de atletas rubro-negros. Isso é muito importante falar, porque o Flamengo não ajudou o esporte olímpico, o esporte que não seja só o futebol,
Agora não. Ele ajudou desde sempre. Tanto e com qualidade, porque senão não iria botar um terço de atletas olímpicos em 1960 em Roma. Ô, Braz, você entrou nesse assunto, não tem como não te perguntar isso. Tem outros deputados, que, inclusive o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, eu ouvi... Cara, eu queria que você me esclarecesse isso. Teve gente me falando que ele votou contra ou não votou. Você sabe o que aconteceu? Porque, cara, o torcedor do Flamengo ele tem que saber quem está ajudando o clube, né? Quem está lutando pelo clube. Olha, isso aí é muito fácil. É só ver os deputados federais que assinaram essa PL. Eu estou entre as assinaturas que precisavam. Para você encaminhar uma PL, você precisa ali de perto de 180 assinaturas, e uma das 180 assinaturas era a minha. Infelizmente, o presidente Eduardo Bandeira de Mello não aceitou, não assinou, com certeza, muito em relação dele com o BAP. Eu sou um cara que eu sou muito direto e muito fácil de ajustar esses temas. Eu não teria nada ou nenhuma possibilidade de eu deixar de assinar nenhum documento que seja interessante ou que tenha interesse o Flamengo por causa de qualquer ação da minha pessoa física, entendeu? Então, assim, eu não preciso aqui ser o melhor amigo do BAP, frequentar a casa dele ou ele frequentar a minha para eu assinar qualquer documento ou encaminhar qualquer documento ou estar em qualquer trincheira que seja a defesa dos interesses do Flamengo como instituição. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!